Boa noite, meu nome é Jéssica, eu sou estudante de Direito na Unifil. Vou falar sobre a cláusula de retrovenda, que é uma cláusula especial do contrato de compra e venda. A retrovenda é um instrumento jurídico que permite ao comprador recomprar o bem vendido, imóvel, por um prazo de 3 anos, de acordo com o artigo 505 do Código Civil. Para isso, ele precisa reembolsar esse comprador e reembolsar o valor do imóvel e pagar as despesas relacionadas ao bem. Inclusive, alguns doutrinadores, eles criticam, né, a retrovenda justamente por isso, porque o bem imóvel, a tendência é que ele se valorize. Então, digamos que esse vendedor, ele vendeu, né, o comprador, ele comprou o bem imóvel por 500 mil, ele tem um período ali de 3 anos para reaver, para exercer esse direito de retrovenda. E aí, nesse período de 2 anos, por exemplo, ele solicitou a retrovenda. E nesse período, esse imóvel, ele supervalorizou. Ele comprou por 500, mas hoje ele vale 800 mil. Ele é obrigado a vender por 500 mil, que foi o valor que ele comprou, tá? E ele é obrigado a vender, ele não tem opção de não vender. A partir do momento que ele exerce, que eles fecham esse contrato de compra e venda, o comprador, ele tem ciência também dessa cláusula. Então, os dois, eles têm ciência da cláusula de compra e venda. Então, ele sabe que nesse período de 3 anos ele pode perder esse bem, tá? Essa cláusula, ela tem uma natureza potestativa, então ela precisa da vontade do vendedor para exercer esse direito. A partir do momento que ele exerce o direito de retrovenda, ela tem um efeito retroativo, que a gente chama de ex tunc. É como se ela nunca tivesse de fato acontecido a venda, né? Então, a partir do momento que o vendedor, ele solicita essa retrovenda, né, ele exerce esse direito de retrovenda, a venda volta para o vendedor inicial, né? O comprador, ele retorna, ele vende para o vendedor inicial e ela passa ali, é como se nunca tivesse sido feita essa venda. Digamos que nesse momento o comprador, ele colocou essa casa na hipoteca, por exemplo, hipotecou a casa. É como se essa casa nunca tivesse sido hipotecada, tá? Ela volta lá para o início. O artigo 507 do Código Civil prevê também a transferência para herdeiros, tá? Desde que dentro desse prazo de 3 anos. E o prazo de 3 anos, ele conta a partir do momento do contrato. Então, digamos que o vendedor, né, no caso do falecimento do vendedor, e o filho, ele quer exercer esse direito de retrovenda, digamos que tenha passado 2 anos, fica 1 ano ali para ele exercer esse direito, tá? E a mesma coisa vale para o comprador. O comprador, ele é o proprietário desse imóvel. Então, ele pode vender esse imóvel se ele quiser. Mas o novo comprador, ele fica sujeito à cláusula de retrovenda também nesse período, no mesmo período que tiver ali de 3 anos, tá? Passado esse período de 3 anos, essa cláusula, ela perde seu efeito, ok? A gente também tem ali casos, por exemplo, de que a gente pode ter mais de um vendedor. Digamos que a gente tenha 2 vendedores num bem imóvel que herdaram do pai falecido. Eles venderam esse bem para um comprador, né, com a cláusula de retrovenda. Nesse caso, a gente tem 3 opções. Quais são essas opções? A gente tem a opção 1, que os 2 irmãos juntos, eles podem exercer esse direito de retrovenda, né, juntos. Então, comprando esse bem em sua totalidade, se tornando proprietários desse bem imóvel. A segunda opção é quando somente um vendedor, ele quer exercer esse direito de retrovenda. Nesse caso, o comprador notifica o outro vendedor, estando todos de acordo, somente um vendedor recompra o bem e se torna proprietário em sua totalidade. A terceira opção é de forma parcial. Digamos que esse vendedor,
ele não tem o dinheiro em sua totalidade para recomprar o bem novamente. Mas aí, o comprador aceitando, ele pode comprar metade desse bem, que era a metade que ele tinha da sua parte. E aí se torna coproprietário junto com o comprador. Então eles se tornam coproprietários juntos, vendedor e comprador, cada um com a sua metade, de acordo com a sua parcial, tá? Lembrando também que essa cláusula especial, ela é destinada a bens imóveis, somente imóveis, de acordo com o Código Civil, tá bom? Quando usada de forma simulada, apenas para garantir uma dívida, ela é considerada nula, de acordo com o artigo 167 do Código Civil, por violar a função social do contrato. A doutrina e a jurisprudência, elas reconhecem que quando utilizada a cláusula de retrovenda de boa fé e legítima, ela é um instrumento eficaz, tá? Porque protege o vendedor e mantém um equilíbrio contratual também. Obrigada.